Olá, esse vídeo tem o objetivo de preparar você para tirar, vamos dizer, as suas últimas dúvidas em relação à sociologia. É um vídeo para o primeiro ano e eu acho que o que eu vou colocar aqui para você é muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, que até hoje é muito difícil a gente adquirir conhecimento, mas é fundamental para a gente viver em sociedade. Mas vamos lá, senão eu acabo demorando muito, né? Eu me estendo nas explicações e tem muita coisa para colocar, tá? Então, nós estamos trabalhando nesse primeiro bimestre o senso comum e a ciência. Então, é importantíssimo você entender a diferença entre senso comum e ciência, tá? Então, primeiro eu vou falar com as minhas próprias palavras, que é isso que eu como professora gostaria e quero que você também consiga fazer, mas sempre baseado na teoria que a gente estuda, tá? Então, o senso comum é uma avaliação, é uma opinião, é aquilo que eu acho de alguma coisa de forma imediata. Eu vejo, eu ouço, eu leio e tiro uma conclusão sem aprofundamento, sem estudo, tá? Não gosto. Gostei desta caneta. É uma caneta de tinta azul. Pronto. Tá? Sem aprofundamento, sem querer entender. Agora, no momento em que eu começo a pensar, essa caneta, ela tem uma tinta azul, esse azul veio da onde? Sabe que eu não sei, gente? Como é que é feita a tinta? De que elemento? Pronto, olha. Sério, já me deu curiosidade em saber, tá? Esse plástico, esse acrílico, é feito um acrílico, né? De que material, gente? Como é que é feito isso? Pronto, eu já saí do senso comum. Estou fazendo ciência. No momento que eu quero saber os elementos que constituem todo esse material, desde a tinta até o invólucro, né? Esse tubinho aqui que é feito de plástico, né? Então você tem dois elementos aqui, o plástico e a tinta. De que é feito? Pronto. Eu estou indo agora para o conhecimento científico. Para eu saber do que isso é feito, eu vou precisar pesquisar, né? Para saber de que é feito isso, de que é feito esse material aqui todo, que diz que isso aqui é uma caneta azul. Eu tenho a vermelha também. Gente, isso eu já pesquisei, tá? Porque eu sou pesquisadora de história. Você sabia que a tinta vermelha era tão rara, que, se não me engano, agora não estou lembrando mais ou menos, até o século XIX, só os nobres tinham acesso à tinta vermelha. A tinta vermelha era para a nobreza, alta nobreza. Fantástico isso, né? E hoje, tá aqui, ó. Eu acho que é por isso que... Tá aí. Eu acho que é por isso que a tinta vermelha vamos dizer assim, o professor coloca exclusivo para ele para fazer as correções. Quem sabe? Né? Conseguiu entender a diferença, nas minhas palavras, a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico, tá? Mas você tem um texto para você estudar, né? Olha, nosso caderninho aqui, né? Organizadinho.
Eu dei um texto para você. Não cheguei a dar, né? Não cheguei a dar. Estava em reprodução. Mas vamos lá. Está no mural. Coloquei lá no mural para você. Então, vamos lá. O senso comum é a compreensão inicial da realidade, né? A compreensão inicial, imediata. Essa aqui é uma caneta, pronto. Né? A partir da primeira impressão pessoal que causa. A interpretação da realidade é resultado da soma dos saberes do cotidiano e é formada a partir de hábitos, crenças, preconceitos, tradições, passados de geração em geração. Desde criança, minha mãe me ensinou, depois a professora me ensinou que isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma lapiseira, então são os códigos que a gente aprende desde criança, né? Isso aqui é um lápis, borracha, mas a minha geração, quando eu era criança, a gente não tinha lápis. Eu até pouco tempo eu tinha uma borrachinha aqui. Cadê ela? Sabe a borracha quadradinha? Então, não existia isso aqui. Lápis borracha, né? Esse aqui é uma cola, tá? Simples assim. Eu não tô perguntando de que a cola é feita, não vou entrar nessa. Não vou, tá? Características lá embaixo no texto, tá aqui, ó. Eu não vou falar tudo, né? Características do senso comum. É baseado na imitação e experiência pessoal. É valorativo, né? A gente aplica nele um valor. É um sentimento que você sente na hora. Tem gosto ruim, tem gosto bom, é azedo, tá? Pois se fundamenta numa seleção operada com base em estados de ânimo e emoções. É verificável, pois está limitado ao âmbito da vida diária. Então, é a experiência imediata que você tem com a coisa, tá? Esse vídeo é dedicado a um aluno dedicado. Vou dizer o nome dele completo, da turma 1001, que é a turma que está em primeiro lugar. É a turma que mais participou. Mas esse vídeo, essa explicação última é dedicada ao aluno Alex Antônio Mendes dos Santos Ferreira Ribeiro. Nossa, nome de príncipe, de tão comprido, tá? Bem, gente, dito isso, já temos 7 minutos de vídeo. Eu vou dar um outro exercício, vou elaborar aqui, já elaborei, vou jogar lá para vocês fazerem. Um outro exercício de recuperação, porque eu percebia na correção, eu percebi que a maioria dos alunos não conseguiram entender, não prestaram atenção no enunciado. Então, o que está sendo pedido, tá? Então, por exemplo, na primeira questão, eu coloquei a frase de uma pessoa, de um líder de governo. Ele colocou assim, ele falou assim: obviamente temos um momento de crise, uma pequena crise, no meu entender, muito mais fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Então, a maioria dos alunos, eu perguntava, essa declaração é fundamentada no senso comum ou na ciência? Declaração daquilo que foi dito. Então, as respostas, se é senso comum ou ciência, ficou muito assim, sabe? Eu percebi que o aluno não entendeu o que estava sendo pedido, que era para analisar aquilo que estava sendo dito pela pessoa, tá? Eu acho que eu vou fazer esse vídeo em várias partes. Então, esse vídeo vai ser a questão 1. Olha, nessa declaração dita por esse líder do governo,
Nessa declaração, a gente tem várias coisas que a gente pode trabalhar aí e que é importante o aluno conhecer, tá? Você sabe o que é uma crise? Você sabe explicar o que é uma fantasia? E mídia? Então, eu percebi aí, gente, a necessidade que você tem de estudar para decifrar cada palavrinha que você ouve. Por exemplo, fantasia. Fantasia vem de mito, não é? Eu cheguei a explicar isso para vocês, o que é mitologia, o estudo dos mitos, o que é mito. Mito é uma coisa, é uma história, é uma narrativa que não tem explicação real, né? Não tem base na realidade. Então, quando ele fala é uma fantasia, então não tem base na realidade. Então, não existe, certo? Aí, como é que você vai entender essa fala? Ele está falando do coronavírus. Aí você ouve. Aí ele fala lá aqui embaixo, ele não fala da grande mídia, que são os jornais mais importantes. Ah, mas a grande mídia não é isso tudo que a grande mídia coloca, né? Aqui. Que não é isso tudo que a grande mídia propaga. Então, como é que você vai analisar uma frase dessa, uma declaração dessa? Primeiro você vai descobrir que instituições eu posso confiar. Olha, coronavírus não é da área da saúde, não é questão de saúde. Então eu vou buscar que instituições eu posso confiar. Instituições de pesquisa. Então, eu tenho duas para falar para você. A Fiocruz, né, que é aqui no Rio de Janeiro, e o Instituto Fiocruz, e a Organização Mundial da Saúde. Eu não me lembro agora qual é a sede da OMS, mas também é uma instituição respeitada, reconhecida no mundo inteiro. Então, o que você faz? Bom, vamos dizer que a mídia diga que o coronavírus é uma coisinha tranquila, dá para passar, não tem problema algum, não está acontecendo nada. Aí você vê notícias, você vai procurar notícias do mundo e você vai procurar o que a Fiocruz está falando, o que a OMS está falando. Aí você compara os dados, tá? Professor, isso é difícil. Eu imagino, se para mim é difícil, imagino para você, né? No contexto de vida que você está. Que eu quero, pelo menos que você comece a aprender, né? Esse exercício que você deverá fazer feito ao longo da sua vida, para você ter um entendimento mais amplo daquilo tudo que você ouve, do que você lê, do que você vê, tá? Então, na questão aqui do coronavírus, né, que a gente baseou essa atividade nessa crise planetária que a gente está vivendo, a crise da saúde, né? Bom, mas deixa eu falar para vocês, então. Fantasia, já falei. Então, crise. Eu vou ler aqui para eu não me desviar. Crise é toda quebra de equilíbrio. Você já não ouviu falar em crise? A pessoa está em crise existencial, em crise pessoal. Eu não sei para onde eu vou, não sei se fico, se vou, o que eu sou, estou em depressão. Isso é uma crise, né? Crise econômica. Mais de 14 milhões de desempregados, não tem emprego para todo mundo, né? A dívida do país ou dívida do Estado muito grande, é uma crise, né?
Então, ó, crise, tudo isso eu vou botar lá no mural para vocês, tá bom? Crise, quebra de equilíbrio, de rotina, de estabilidade. É uma fase de perda de alguma coisa, né? Provocada por mudanças em que você fica indefeso, vulnerável. Estou com a crise de sinusite. Estou com uma crise de enxaqueca, então fortíssima, desequilibrou. É uma dor tão grande, tá? Então, a crise ela pode ser positiva, quando conduz a um crescimento, a criação de novas formas de viver, produzir, buscar soluções, né? Aprender. Então, por exemplo, nessa crise da pandemia, buscou-se uma solução para dar continuidade aos estudos. Qual foi? Aqui, a educação à distância. Ah, mas ele é perfeita? Não. E a educação presencial é perfeita, gente? Também não, não é? Mas nós não estamos, só não está realizando a aquisição de conhecimento, só não está dando certo o processo pela EAD quem não está se dedicando. Vai por mim. E é negativa, a crise pode ser negativa quando a pessoa não reage e não busca soluções, né? Então, quando a pessoa falou, essa é uma pequena crise, então ele está diminuindo o valor, né, dessa pandemia. Ah, não é nada, é uma gripezinha, é uma pandemia, é uma pequena crise. Não está abalando a economia, não está abalando a vida das pessoas, não está abalando a dinâmica social, né? Então, essa avaliação de pequena crise, ela desconsidera os dados estatísticos. Aí, para você entender e contrapor o que se coloca, então, se é uma pequena crise mesmo, deixa eu ver os dados. Deixa eu ver o impacto que essa pandemia está causando. Primeiro, isolamento social é o primeiro grande impacto. Que aí já diz que não é uma pequena crise, não é? Não está causando um grande impacto? As lojas fecharam, as indústrias, as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa para não morrerem, né? Então, olha, para você ter uma ideia, no dia 21 de abril, quando eu postei essa atividade, os números eram de 400 mil casos, tá? 400 mil casos. No dia 29 de abril, às 18h54, já eram 3.187.919 casos. Então, pelos dados, a gente vê que não é uma pequena crise, né? E 226.771 mortos no mundo, número que não dá para ainda ser correto por conta da ausência de testes. No Brasil, nós não temos, né? No Brasil, nós tínhamos, nessa data de 29 de abril, 74.493 mil casos confirmados e 5.158 mortos. Agora, eu estou falando com vocês no dia 3 de maio de 2020, com certeza esse número já aumentou, tá? Bem, e a mídia? A mídia propaga. Neste caso, a mídia é totalmente confiável? Eu vou estar na atividade que eu estou colocando para vocês, eu quero que vocês leiam algumas notícias para vocês pensarem antes de responder, tá? Mas eu digo para vocês que a mídia, através dos jornais, da revista, da TV, a mídia é um meio, é um veículo de disseminação de informações, de notícias, não é? E tem sempre o objetivo de informar a quem? Informar para quê?
Então, a tendência é que a mídia tenda a um lado ou outro, porque neutralidade não existe. Não existe discurso neutro, não existe uma fala sem sentido algum. Toda fala tem um sentido. O que você fala não tem um sentido? Quando você fala alguma coisa para alguém, você não quer alguma coisa? Não quer atingir alguma coisa? Né? Tá? Então, e aí dados podem ser manipulados. Pode. Ah, professora, mas você não falou que tem instituições com credibilidade? Tem. Então, a gente por isso tem que procurar muito bem, né? A obtenção de dados verossímeis se faz em instituições legais, científicas. Aí eu tenho a Fiocruz e a OMS. E não YouTube, por exemplo. Você não vai buscar informações através de YouTube, de pessoas que estão dando a sua opinião, que muitas vezes estão baseadas em senso comum, né? Particular. Não esqueça de olhar o seu texto lá que eu postei e que tem alguma coisa sobre isso, tá? Não é nem no texto não, tem no texto também, mas você tá na atividade 1, você tem na número, quer ver? Atividade 1, na questão 5, sobre a distinção entre senso comum e ciência. Meu gatinho Thor tá chegando. Então, dá uma olhadinha lá nessa atividade 1, na questão 5. É uma explicação muito bacana da Maria Lúcia de Arruda Aranha, que ela faz, tá? Do livro Filosofando. Então, é muito legal para você ter uma ideia, você rever essa questão da diferença, tá? E outras coisas que eu vou estar colocando aí nessa atividade de recuperação, tá? Bem, o que mais que eu queria te falar? Sim. Depois, na questão 2, eu pedi para você destacar do texto o coronavírus uma frase que ilustrasse o senso comum. Já te expliquei que senso comum é uma avaliação, uma opinião, é um sentimento, né? Parte do senso que é comum a todo mundo, que todo mundo sente ali, que é particular, né? Mas que não tem uma base científica de nada, né? E aí as pessoas botaram, está dividido em 2 grupos e tal. Isso aí não ilustra um senso comum, uma opinião de senso comum, uma avaliação de senso comum, tá? Então, eu coloquei 3 exemplos para você ter uma ideia. Por exemplo, o medo, o estar perdido e eleger um culpado, né? O medo é um sentimento, né? Eu tenho medo de alguma coisa. Então, quando eu tenho esse medo parte de um sentimento meu que não é baseado numa coisa que eu não conheço. Eu não sei o que é, então eu tenho medo. Eu tenho medo do desconhecido, né? Mas será que se a partir do momento que eu vou saber o que é, que eu vou conhecer, então eu posso ter uma prevenção. Quando eu tenho prevenção, quando eu faço a prevenção parte de um conhecimento, né? Olha, fique em isolamento social, coloque luva, coloque máscara. Por quê? A troco de nada? Partiu do quê? Do senso comum?
essa prevenção para sair na rua, para falar com alguém? Não. Partiu de um conhecimento prévio do coronavírus, né? Vou falar aqui do coronavírus. É um vírus altamente contagioso e a única prevenção que nós temos no momento é o isolamento social, é o distanciamento social, é o uso de máscara para não ter contato com vírus e nem passar vírus, é usar luvas, álcool gel, né? Para poder estar sempre higienizando, lavar mão com água e sabão. Então, são medidas, já falando lá da quarta questão, né? Medidas que foram tomadas a partir de um conhecimento e não do senso comum. O senso comum eu falei, caramba, eu tô sentindo uma febre aqui, tô sentindo alguma coisa, não sei o que é. Não sei o que é isso, não sei. Eu tô me sentindo mal, não sei o que é isso, né? E fico assim, sem saber o que é, né? Aí alguém vai falar que isso é só uma gripezinha, vai passar. O outro não vai dar em nada. Eu morro. Estar perdido, né? As pessoas estão perdidas. Ué, mas por que estão perdidas? Estão perdidas. Isso é uma avaliação de senso comum, né? Porque se você começa a saber notícias que a Fiocruz está fazendo pesquisa, está tomando essas medidas de precaução, você vai ver que não estão perdidas. A ciência não está perdida. E o governo também não. Sabe por que o governo não está perdido? Porque quando você está numa esfera mais alta, de governo, de direção, né? Você tem acesso a todas as informações, a todos os dados, mesmo que eles sejam temporários, porque você vai avançando, né, no conhecimento da coisa. Mas você não... perdido está, por exemplo, quem não tem acesso a todas as informações, né? No caso do governo e dos cientistas, não estão perdidos, tá? Então, dizer que está perdido é do senso comum, por falta de conhecimento, né? E eleger um culpado também é de senso comum. Então, é uma atitude que não procura a solução. Teve alguma coisa errada, alguém é culpado disso. Alguém é culpado. Então, bota logo um culpado nisso. Bota logo um culpado. Deixa eu mostrar para vocês aqui meu Thorzinho. Meu gatinho. Ele aqui, ó. Ele chegando. Ele é meu e não é meu. Ele ainda vive assim na rua, entra, sai. Ele foi criado assim. E tá difícil colocar ele dentro de casa direto, porque bicho meu não fica na rua, não. Tá? Bom, deixando o Thor de lado, né? Thor, não faz xixi não, menino. Para com isso. Que mais? Apesar de ter 28 minutos, eu acho que eu vou deixar num vídeo só, porque eu tô falando tudo aqui, né? E sobre as medidas, né? Se você fosse prefeito, que medidas tomaria? Era para você ter pesquisado um pouco mais, né? Então, por exemplo, as indústrias, comércio, mesmo de Arraial, que medidas elas estão fazendo para continuar as vendas? Eu, por exemplo, tenho uma senhora que trabalha aqui com salgadinho. Antes ela botava aquele negócio do salgadinho, mas para dentro da loja para as pessoas entrarem. Qual é a solução que ela fez? Ela colocou o balcão assim, então as pessoas não entram na loja, então tem um balcão aqui logo na porta e o negócio do salgadinho ali. Então ela já consegue atender a pessoa de um pouquinho distante, né, sem a pessoa entrar na loja, tá? A substituição do sistema de produção ou até de tipo de mercadoria. Então, tem indústrias e comércio
a indústria, né, que fabrica, estão fabricando agora produtos ligados à prevenção do coronavírus, fabricando máscara. Então deixaram quieto lá o que eles fabricavam para fabricar a máscara, o álcool gel e outros produtos de prevenção, respirador, né, que é uma coisa mais cara, mas enfim. E, professora, como é que ficam as reuniões religiosas, as reuniões científicas, escolares? As ferramentas digitais são fundamentais. Primeiro, não só por conta da pandemia. A sua geração é a era digital, é a geração Z da era digital. Então, todo o mundo que nós conhecemos é digital, é virtual. Ah, professora, então o livro vai acabar? Não, já mostrei para vocês aqui. Eu amo livros, tenho biblioteca, né? Porém, a era virtual chegou e não vai embora. Vai fazer parte da vida de vocês, dos filhos de vocês, dos netos de vocês e de todas as gerações. Então, a inclusão digital é fundamental. Então, a pandemia, ela deu visibilidade à exclusão digital que todos nós vivemos até agora. E, em contrapartida, está nos dando o tempo para que a gente possa aprender finalmente e nos incluirmos finalmente né, na área digital no século XXI, né? Para que a gente se integre a este século finalmente, tá? Então, por exemplo, o seu culto religioso, a reunião pedagógica, científica pode ser feita por videoconferência sem prejuízo algum, né? Eu não estou aqui falando com vocês, eu estou gravando essa aula, ok. Mas eu poderia estar fazendo essa aula pelo Zoom, pelo Meeting, né? Do Classroom, tá? E na agricultura? Olha, nós temos um grande problema, eu também não vou entrar nisso para não estender por demais, já estendido, a questão aí da mecanização do campo, né? Mas eu vou falar, por exemplo, a questão da colheita. Então, se eu tenho 10 agricultores para colher a minha safra, eu vou manter distância, vou dar todos os recursos para prevenção, né? Máscara, macacão, se for necessário, né? Se eles trabalhavam juntinhos, vão trabalhar com 2 metros de distância cada um. Então, se esses 10 é muito, então eu faço plantão de 5 a 5, certo? Trabalhar com drones. Então, se eu tenho profissões como jornalista, que precisa estar na rua, não vai estar na rua, o drone vai estar. Então, de longe eu vou lá, né? Então, o uso do drone. O trabalho bancário deve ser totalmente online. Ah, mas tem gente que não sabe. Vamos encontrar uma maneira de atender essas pessoas que estão excluídas ainda digitalmente, né? Bom, essas são algumas das estratégias que eu esperava de que vocês pesquisassem, né? Principalmente usando a questão digital, pesquisando as ferramentas digitais, tá? Eu quis mostrar para vocês o quanto a gente precisa estudar cada questão. Olha o que nós falamos, o que está em cada questão. Na questão 1, falamos de mito, falamos de crise, falamos de mídia, não é? O que é crítica? Esqueci de falar na questão 3, né? Que críticas podem ser feitas? Falei dessa ciência está perdida? Não. Mas o que é fazer crítica, né? Então, é uma atividade de examinar, analisar e avaliar minuciosamente um texto, uma produção artística, literária ou científica,
bem como você pode fazer críticas a costumes, a comportamento, analisando sempre a partir de dados, ideias, conceitos, valores aprendidos, valores morais, éticos, né? Então, por exemplo, se eu for fazer crítica a uma pessoa que venda voto, eu vou fazer essa crítica baseada no conceito de ética, o que é correto e o que é errado na política, na participação cidadã, certo? Se eu for fazer uma crítica de uma pessoa uma menina que está usando uma mini saia, um decote muito grande, eu vou fazer a crítica sobre o comportamento dela a partir de valores morais que eu tenha. Podem ser dentro da religião ou não, mas são valores morais que, para mim, né, ela teria que ser mais discreta, tarará, enfim. Então, é sempre valores, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma crítica ao governo, o governo não está investindo na compra de equipamentos de proteção ao Covid-19, ou como aconteceu no Hospital de Bom Sucesso, se eu não me engano, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui para terminarmos já. Hospital de Bom Sucesso. Direção. Eu acho que foi no Hospital de Bom Sucesso, em que há leitos inteiros, é isso mesmo, diretora do Hospital de Bom Sucesso exonerada após várias denúncias, tá? Por quê? Estava totalmente sucateado, leitos vazios e filas imensas de pessoas precisando de atendimento pelo sofrimento que essa pandemia, né, tem. Nossa, que coisa louca. Vou ler para vocês aqui no extra. A diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso, é bom também a gente sempre anotar o dia, tá? 23 de janeiro de 2019, mas teve recente agora uma outra notícia. Deixa eu ver se eu acho aqui mais recente. 19 de 2020. Juíza intima o Ministério da Saúde a trocar a diretoria do hospital. Isso um dia atrás, foi no dia 2 de maio. Hoje é dia 3, né? Isso. Hospital de Bom Sucesso de novo. Gente, em 2019 também houve. A diretora foi exonerada. Agora a juíza intima o Ministério da Saúde a trocar a diretoria do Hospital de Bom Sucesso e cita omissão. Sequer foi realizada uma compra de teste de Covid, critica a juíza. Leitos ociosos, ou seja, leitos vazios, que é um hospital de referência. Minha avó esteve internada lá para tratamento da doença, enquanto pacientes agonizam em fila por UTI no estado. Essa crítica, é uma análise baseada em quê? Nada. Aí alguém falou? Não. Houve uma denúncia, houve uma investigação. O que é investigar? O que é analisar? O que é pesquisar? É você ir lá, em loco. No caso aqui da juíza que viu os leitos vazios, a falta de insumos, né, de materiais de prevenção para os funcionários e para os pacientes, né? Algodão, né? Insumo é algodão, é gás, é álcool, enfim. Olha, estão com 3 andares fechados. Estamos vendo as providências que a senhora está tomando. Estou intimando o Ministério da Saúde, na pessoa do seu Ademir Lapa, para a ciência do que está passando no Hospital de Bom Sucesso
e providenciar a imediata troca de diretoria do hospital pela omissão diante da pandemia. Meninos e meninas, eu sei que vocês, que eu digo que estão na idade do sonho. Eu vivi muito bem minha adolescência, minha juventude. Sei quanto é maravilhoso. Mas olha, estuda, tá vendo? Quanta coisa se a gente conhece direitinho o que é, qual é a diferença entre senso comum e ciência, a gente vai conseguir fazer essas leituras melhor. E é fundamental para você ter uma participação política mais correta, mais dentro da ética e da verdade. Tá? Então é isso. Um beijo e eu vou depois postar esse vídeo para vocês e vou também postar uma atividade de recuperação, tá?